Perfeito. Então, vou começar a gravar. Tá. O Dr. Gustavo Rocha, né, é advogado, pós-graduado, atuou como gerente jurídico de escritório de advocacia, exercendo a consultoria há mais de 15 anos com dedicação exclusiva. Professor em cursos in company em departamentos jurídicos nacionais e internacionais, escritórios de advocacia e órgãos públicos como o Supremo Tribunal Federal, lecionando em português e inglês. Participa como membro de diversas comissões da OAB desde 2002, em especial Tecnologia, Acesso à Justiça, Lei Geral de Proteção de Dados e Ética no Rio Grande do Sul e São Paulo. Coordenador de 2 grupos de estudos da ESA em 2022, Gestão de Escritório de Advocacia e Grupo de Estudos em Direito Digital. Executa gestão e trabalho com softwares jurídicos desde 1997. Presta exclusivamente consultoria nas áreas de gestão, tecnologia, marketing jurídico, inteligência artificial, robôs, jurimetria e inovação. Atua com implementação de adequação de empresas e escritórios à Lei Geral de Proteção de Dados. Mais de 15 anos de consultoria direcionada em escritórios e departamentos jurídicos no Brasil e Portugal. Mais de 2.400 artigos publicados no portal gustavorocha.com, canal do YouTube com aulas, palestras e dicas práticas. Professor convidado de universidade e cursos de pós-graduação pelo país nas áreas de gestão, tecnologia, marketing jurídico, inovação, inteligência artificial, jurimetria, lei geral de proteção de dados, entre outros temas. Autor e coordenador de obras literárias de 2022 sobre marketing jurídico e tecnologia. Colunista em diversos portais jurídicos e revistas no Brasil e exterior. Sócio da consultoria Gustavo e Rocha, inscrita na CRA-RS. Associado à AB2L, Associação Brasileira de Legal e Law Techs. Então, esse é o currículo do Dr. Gustavo. Vou, de imediato, passar a palavra para ele. Acho que só por uma questão de organização, após a palestra dele, a gente abre para perguntas aí, né? Então, o Dr. Gustavo vai expor a fala dele e fique bem à vontade, doutor, para expor. Pode ser que o áudio esteja um pouco baixo, doutor. Se o senhor puder falar um pouquinho mais alto, e vai nos ajudar. Tá, perfeito. Espero que vocês consigam assim me ouvir. Bom, em primeiro lugar, boa noite. É importante também deixar claro para o Gustavo e para os colegas que é um prazer estar aqui com vocês. Não é nenhum demérito estar com vocês, bem pelo contrário. A SEJA tem um papel muito importante na advocacia de desenvolver os novos talentos. Vocês é que estão forjando realmente a advocacia na sua base. Então é fundamental que aqueles que têm não mais conhecimento, mas muitas vezes um pouquinho mais de experiência só que vocês, possa trazer algumas ideias para que vocês possam pensar, levar para o dia a dia de vocês e traçar escolhas. Então, quando o Gustavo me passou ali o número de pessoas, etc., eu tive uma ideia de dividir em 3 momentos distintos para tornar algo bem didático para nós e algo que vocês possam aproveitar bastante. A primeira etapa, eu gostaria que vocês, em alguns momentos, não precisam ser todos, se não quiserem, mas que vocês me dessem um insight especialmente sobre as áreas que vocês atuam e aquilo que vocês vêm desenvolvendo. Então, por exemplo, eu tenho um colega que atua na área empresarial trabalhista, o outro atua na área pessoa física trabalhista, o outro atua previdenciário, o outro família, o outro civil, o outro rural. Ter uma noção das áreas ajuda. Por quê? Porque quando eu for dando os exemplos práticos na sequência agora do que nós vamos conversar, vocês já vão ter exemplos naquilo que vocês atuam. Então facilita bastante. Depois eu vou fazer um momento onde eu trouxe algo um pouco diferente, né? Na verdade, não vou apresentar slides, eu vou apresentar para vocês um mapa mental para a gente construir um raciocínio em conjunto sobre a ideia do marketing jurídico. No término deste mapa mental, a gente vai fazer o sorteio para vocês, tá? Do livro que eu lancei, um dos livros que eu lancei no ano passado. Esse é um deles. Eu lancei 2, na verdade, no passado. Agora estou entregando mais um também para lançamento. E saiu um agora em março, agora em janeiro, na verdade, saiu um de marketing também, só que ainda não recebi. Então, tenho escrito bastante aí no mercado. E, por fim, claro, à vontade de fazerem perguntas, a ideia é a gente fazer uma troca positiva aqui e vocês poderem levar para os escritórios de vocês ideias novas. Né? Eu estou preparado. Vocês teriam uma ideia de como a coisa anda tão revolucionária? Nós viemos hoje falar sobre marketing. Eu estou com uma aula montada, estou até com inscrições na ESA, é gratuito até. Na ESA, nós vamos falar sobre direito de startups, por exemplo. Eu vou falar um pouco sobre o mercado de startup. Hoje não tem como falar do mercado, por exemplo, inclusive marketing, isso ajuda muito, sem falar de inteligência artificial.
Por quê? Porque a inteligência artificial consegue fazer um monte de coisa. Aí vocês vão dizer, ah, Gustavo, eu não ouvi falar, ou eu ouvi falar pouco, eu não entendo muito sobre isso. Eu compreendo. Opa, o pessoal caiu. Esperar um pouquinho eles voltarem. Tá. Então, botei de novo aqui. Bom, então, voltando, então, a ideia é fazer isso da maneira mais prática possível para que vocês possam levar isso para o dia a dia de vocês. Falando sobre inteligência artificial, muitas vezes a inteligência artificial ela está intimamente ligada, né? Hoje, com o chat GPT e outras ferramentas de inteligência artificial, vocês conseguem produzir textos, vocês conseguem produzir imagem, vocês conseguem produzir coisas para a mídia. Não é que tu não tenha que fazer esforço, tu vai ter que saber fazer a pergunta correta, mas já ficou um pouco mais fácil do que era em outros momentos. Temos muito a evoluir, né? Essas inteligências artificiais que estão aí gratuitas no mercado e algumas até pagas, elas ainda dão respostas erradas, ainda temos algumas situações bastante complexas, mas é algo que não dá mais para refutar, não dá mais para dizer que a gente não tem, ou que a gente não viu, ou que a gente não sabe. Então, para trazer para vocês uma ideia, não sei se vocês podem depois só me fazer esse breve resumo, tá? Seria bastante útil. Eu acho que eu tenho uma noção daquilo que vocês têm atuado. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, um mapa mental para a gente começar a construir essa ideia e, a partir desta construção, a gente evoluir. Tá? O mapa mental ele é como se fosse um quadro onde a gente pode fazer algumas anotações e eu separei algumas ideias, alguns insights aqui para vocês, para a gente poder fazer uma troca nesta noite. Pois bem, a primeira questão que eu acho que é fundamental, tá? Então, deixando aqui para vocês já direto os meus contatos. Quem tiver interesse depois, Gustavo, eu queria aprofundar um pouco mais o tema, eu queria entender um pouco mais sobre o tema e tudo mais. Eu tenho bastante coisa escrita no meu canal, no gustavorocha.com. Pelo meu e-mail e também celular e pelo site, vocês acham todas as minhas redes. Fiquem bem à vontade, tá? Para a gente poder fazer trocas futuras. É sempre bom a gente fazer trocas porque a gente acaba indo mais para o caso concreto e consegue evoluir de uma forma mais direta e objetiva. Bom, talvez vocês todos sentados aí podem estar olhando e pensando assim, tá, Gustavo, eu acho que eu já ouvi falar sobre marketing, eu até li lá o provimento 201 do ano passado, ano retrasado, né, 2021, eu li o provimento 205 de 2021 e achei bem interessante, mas na verdade eu nunca soube por onde começar. E eu acho que esse talvez seja um dos calcanhares de Aquiles, assim que a gente diz, que o pessoal muitas vezes tem dúvida. Por quê? Porque não é fácil começar. Na verdade, a gente quando se forma e quer abrir um escritório, por exemplo, quando tem algum tempo de advocacia e resolve abrir o próprio negócio, a gente tem muita dúvida, dúvida sobre vários elementos. Porque o advogado, ele, ao mesmo tempo, ele é o sócio, ele é a pessoa que cuida das contratações, das demissões, então ele é o RH, ele também é o próprio financeiro, né? Porque ele tem que controlar as finanças que chegam, os alvarás que vão sair e toda a função, se ele cobra ou não cobra uma consulta. Ele tem que cuidar da parte da gestão interna, então onde é que estão os arquivos, onde é que ele está colocando, qual é a tecnologia que ele usa para facilitar a vida dele. E ele começa também a ter que cuidar do marketing, que está intimamente associado à marca dele e está intimamente associado, num primeiro momento, inclusive, ao nome dele. E depois ele vai cuidar de todos os elementos ainda circunstanciais disso, né? A questão da privacidade LGPD, questões que estão aí hoje em volta de tudo isso. Pois bem, para a gente poder começar a falar de marketing, uma questão tem que ser elucidada. Um ponto vocês têm que tirar da cartola e definir. Vocês têm que saber se vocês querem trabalhar para pessoa física ou para pessoa jurídica. E aí aquele colega está me ouvindo e dizendo assim, tá, Gustavo, mas para mim tanto faz, eu quero é ganhar dinheiro. Bom, isso é um problema. Porque, na verdade, não é querer ganhar dinheiro, dinheiro é consequência. Dinheiro não é causa. Eu preciso realmente, efetivamente, fazer um trabalho de base para poder ter uma noção de quem eu quero trabalhar. Muitos, mas muitos mesmo, dizem, eu preferiria trabalhar para pessoa jurídica, porque pessoa jurídica
é muito mais fácil, ela paga um valor mensal e eu não preciso me preocupar no mês a mês. Só que muitas e muitas vezes, se tu não tem digamos assim, a determinação e principalmente trabalhar pessoa jurídica envolve bem mais tecnologia do que trabalhar pessoa física. Se tu não tem os caminhos para trabalhar para pessoa jurídica, vai ser muito difícil trabalhar para ela. Mesmo a pessoa jurídica pequena, mesmo a pessoa jurídica que não tem, às vezes, não é uma grande empresa, nem uma média, é uma empresa pequena, ela tem dificuldades que um advogado, para ser bem remunerado como pessoa jurídica, muitas vezes não consegue cobrar. E aí vocês vão me dar o contraponto, né? Tá, mas na pessoa física também não. Na pessoa física eles nunca querem pagar nada. Só que tem uma diferença. Enquanto na pessoa jurídica, quanto mais processo tu incorpora, quanto mais coisa tu tá fazendo, quanto mais tu desenvolve para a pessoa jurídica, ela tende a pagar menos e ela te arrocha no preço, ela está sempre negociando, ela inclui mais horas, inclui mais coisas, e tu tem que aceitar sob pena de perder o contrato. Na pessoa física é bem diferente. Na pessoa física, tu quanto roda a roda da advocacia, ou seja, entrei com um processo hoje, vou receber daqui a 5 anos. Entrei com o processo amanhã, vou receber daqui a 5 anos. E assim a gente vai. Daqui a 5 anos, em média, 3 a 5 anos, eu vou estar começando a receber processos que eu já trabalhei. E eu continuo entrando com processos novos. Esta é a roda da advocacia. É isso que faz a advocacia girar. Quando passa, geralmente, tá, a gente tem uma linha aí de estatística, tá? Não estou dizendo que é uma linha 100% correta, mas é uma linha estatística que diz que qualquer empresa que passa dos 5 anos no Brasil, ela tende a ter uma solidez. Então, vejam bem, nas próprias empresas tem isso. Nem todas, na verdade, uma grande parcela das empresas não sobrevive a 5 anos. Muitos escritórios de advocacia não sobrevivem a 5 anos. Eu trabalho em muitos lugares diferentes, gente. Eu tenho clientes solitários, né? Eu tenho clientes exército de um homem só, que é só uma advogada, que eu presto consultoria, assim como eu tenho escritórios com mais de 40 pessoas. E nesse ato, digamos assim, de pessoas, escritórios diferentes, áreas diferentes, o que eu percebo? Na verdade, se os escritórios não estiverem com um mínimo de organização, nem o pequeno e nem o grande sobrevive. Eu participo também e faço muito processo seletivo para o escritório, de advogados, estagiários, né, e pessoal do administrativo. E o que eu percebo muitas e muitas vezes? Muita gente que tinha escritório quer voltar a ser empregado. Por quê? Porque não é fácil manter o seu próprio negócio. E o marketing, muitas vezes, é tido como culpado. E aqui, aproveitando principalmente que é uma reunião de vocês, da Jovem Advocacia, eu acho fundamental estabelecer uma questão que muitas pessoas não defendem de forma correta ou às vezes não sabem, desconhecem. Para que serve o código de ética? Isso é uma pergunta que talvez a gente deveria se fazer sempre. Porque é muito fácil chegar numa palestra ou chegar num evento e dizer o seguinte: não, o código de ética é ruim, o código de ética não permite nada, o código de ética é que está ferrando a minha advocacia. Não é verdade. Mesmo antes do provimento 205 de 2021, mesmo antes do Código de Ética de 2016, que eu também estava lá, muito antes disso, o Código de Ética sempre permitiu a publicidade. O que ele não permite e continua não permitindo é a propaganda. O Código de Ética sempre teve regras para tentar ajudar a jovem advocacia a crescer. E é por isso que eu fico, às vezes, surpreso quando eu vejo, principalmente jovens advogados, dizendo que querem banir o Código de Ética. Porque, na verdade, sem o Código de Ética, tu não tem chance nenhuma, ou teria muito pouca chance, de conseguir crescer na advocacia. Para que serve o Código de Ética? Ele serve para que todos tenham a mesma regra. Enquanto está escrito lá no Código de Ética, olha, tu não pode mostrar a tua estrutura. Está escrito lá. E aí tu vai olhar e dizer o seguinte: ah, mas o fulaninho faz isso. Tá, mas ele faz, ele está errado, ele tem que ser denunciado, ele tem que sofrer o processo e ele tem que tirar isso da internet. Nós temos que entender que assim como a gente faz processo para os nossos clientes, os processos internos. Tudo depende de prova, tudo depende de defesa e assim por diante. Só que é importante para nós restar claro o porquê que isso existe. Isso existe, meus caros, para defender que o pequeno, que muitas vezes está numa salinha pequena lá, iniciando a sua advocacia, que não tem condições de ter uma mesa melhor, ou não tem condições, às vezes, de ter uma estrutura mais elaborada, ele possa concorrer com um escritório grande, que tem sala de reuniões, que tem isso, tem aquilo, aquele outro,
sem precisar, ambos estão proibidos de ficar mostrando estrutura. A ideia é que ambos estejam no patamar da defesa técnica, ambos estejam no patamar da defesa jurídica, ambos estejam no patamar transformando, de certa forma, desiguais em quase iguais. Eu sei que existe muita coisa errada publicada, assim como eu sei que quem valorosamente trabalha nos tribunais de ética, muitas vezes se sente enxugando gelo. Trabalhei 3 anos, gente, fazendo isso. A gente se sente assim, porque é muita coisa acontecendo e parece que tu é culpado do que está acontecendo, quando na verdade o culpado é o infrator. Só que a gente tem que ter a clareza de que quando a gente fala em marketing, esta palavra, marketing jurídico, ele é o código ético, ele é seguir as regras da publicidade. Os meus clientes, por exemplo, a gente utiliza várias técnicas de marketing eletrônico baseado no quê? Baseado no código de ética. Ninguém infringe. Não estou fazendo nós não estamos fazendo uma publicidade que meu cliente vai sofrer lá na frente trocentos mil representações. Ele está fazendo dentro do código de ética, que é uma parte que eu vou falar para vocês aqui, ó, mais adiante. Nós vamos falar de cases e nós vamos falar um pouquinho de prática. Quero trazer um pouco disso para vocês também. Então, a primeira distinção que eu quero que vocês tenham muita clareza é: eu preciso escolher se eu quero trabalhar para pessoa física ou pessoa jurídica. Mas escolher isso não é simples. Mas, às vezes, você vai dizer: Gustavo, mas eu tenho uma empresa lá que é de um amigo que eu estou trabalhando, mas eu trabalho também para pessoas físicas porque eu tenho que pagar as contas. Mas o meu sonho é trabalhar para a empresa. Eu vou dar um caso real, já aproveitando e adiantando para vocês. Eu tenho um cliente que é do interior aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, que o sonho dele é trabalhar pessoa jurídica. São 3 jovens advogados que têm o sonho de trabalhar para pessoa jurídica. E a gente começou a desenvolver um trabalho, não faz muito tempo até, e só que ele chegou para mim e disse assim: Gustavo, eu tenho esse sonho, mas eu preciso pagar as contas. Eu preciso botar dinheiro no bolso, esse sonho não me realiza. Esse sonho, na verdade, não vai nunca acontecer se eu não conseguir pagar as contas. O que a gente fez? A gente entrou com áreas no nosso marketing estratégico para pagar as contas, ou seja, o marketing imediato. Nós entramos com uma estratégia em áreas que não ofendem o empresarial. Então a gente começou a fazer o quê? Família um pouquinho, fizemos basicamente uma campanha forte de previdenciário que surtiu já algum efeito, e nada disso ofende futuramente eu trabalhar para uma empresa, porque eu estou indo contra o INSS ou contra outras pessoas. Agora, se eu quero trabalhar um dia para o empresarial e eu passo o tempo todo litigando contra a empresa, a chance é muito pequena. Virar de lado é muito pequeno. É mais fácil o contrário. É mais fácil o escritório empresarial virar um escritório de pessoa física. Aliás, já fiz isso. Já tive a oportunidade de fazer uma cisão, eram 5 sócios, nós tiramos 2, de fazer uma cisão de um escritório empresarial grande, inclusive bem conhecido, e transformamos ele num escritório, né? Tiramos 2 sócios, esses 2 sócios fundaram um novo escritório de pessoa física. Aí deu muito certo, inclusive. Então é uma questão que dá para fazer, só que a gente tem que ter meta, objetivo. Então quando eu falo para vocês que a gente tem que fazer essa definição, não é para vocês passarem fome e ficarem: eu tomei uma decisão errada e eu vou pagar o preço agora. Não, talvez tu tenha que fazer. O meu sonho é trabalhar para tal coisa, mas neste momento eu vou ter que pagar as contas, então é mais fácil eu fazer isso aqui. A mesma coisa, tu pode dizer assim: poxa, Gustavo, o meu sonho, e até foi uma coisa muito interessante, uma advogada aqui da Grande Porto Alegre, uma vez me procurou, ela já trabalhava para algumas empresas pequenas, mas ela dizia: o meu sonho, Gustavo, é trabalhar com ambiental. E a gente sabe, né, direito ambiental não é fácil, são poucos profissionais, é uma área altamente especializada, uma área complexa de ser feita. O que a gente fez? A gente começou com artigos, algumas publicações, começamos com alguns direcionamentos dentro de associações comerciais. Resumo da ópera: ela começou a ser procurada pelo direito ambiental e, é claro, ela não criou uma área gigante de direito ambiental, ela não virou um escritório de direito ambiental, mas ela criou uma oportunidade a partir das ideias que o marketing proporciona. E é por isso que eu quero trazer para vocês o seguinte: pensem com carinho o como vocês estão agindo hoje no marketing de vocês. Como vocês direcionam o marketing de vocês. Porque assim, a cidade do interior, normalmente, ela tem algumas características diferentes de outros centros maiores.
É aquela história, todo mundo se conhece. Então, vocês normalmente, os advogados que se formam, eles vão ter que superar barreiras que eu, por exemplo, por estar aqui em Porto Alegre, eu não tenho essa barreira. Qual é essa barreira? Quando eu me formei e peguei a minha OAB e comecei a fazer marketing em Porto Alegre, ninguém me conhecia. Então ninguém sabia quem eram meus pais, ninguém sabia se eu era filho de algum parente, quem eram meus parentes, ninguém sabia qual era a minha infância e a minha adolescência, porque isso geralmente é restrito a lugares onde tu mora. Então, quando a cidade é maior, o centro é maior, o que acontece? A pessoa acaba sendo sempre uma incógnita. E o marketing que ela faz tem uma eficácia muito grande. Agora, vamos lá. Vou citar uma pessoa fictícia aqui chamada João. A pessoa fictícia chamada João nasceu em Panambi, cresceu em Panambi. É filho lá do fulano e da Beltrano. Na adolescência aprontou um monte. Todo mundo sabe que é um guri não problemático, mas é um guri que apronta. Todo mundo sabe que era uma pessoa do bem, mas que aprontava, tinha os seus deslizes. Aí ele resolve fazer a faculdade de Direito. Ele vai lá, se rala, se forma, pega a vermelhinha e diz para todo mundo: agora eu sou advogado. Mas qual é a visão que eles têm? Do adolescente fazendo M. Essa é a visão que eles têm. Porque a cidade inteira conhece. A cidade inteira sabe o que ele fez. A cidade inteira, para ela, a cidade, é como se aquela pessoa não tivesse crescido. E isso é muito comum. Muito comum. Então, o primeiro desafio, às vezes, do pessoal que está no ambiente do interior é mostrar que ele está diferente, que ele tem coisas diferentes, que ele consegue fazer coisas diferentes. E aí vocês têm uma vantagem que talvez nenhum de vocês, ou talvez poucos aí nessa sala, estejam aproveitando, que é o quê? O pessoal daí, que já está estabelecido aí, não gosta de coisas novas. E não é uma culpa de Panambi, tá? Não estou falando da cidade, por favor. Eu estou falando que normalmente no interior, e isso é muito comum, o que acontece? O advogado é estabelecido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até vou dar nome da cidade. Eu trabalhei para um cliente de Livramento, aqui no Santana do Livramento, no interior do Rio Grande do Sul. Esse cliente, o pai dele era advogado, ele era o filho, e na verdade ele se separou, entre aspas, do pai, ele montou o próprio negócio, porque na verdade ele se sentia que ele podia fazer mais e o pai dele não queria fazer mais. O pai dele já tinha os processos maiores, já tinha uma vida, e disse assim: eu não quero investir em tecnologia, eu não quero investir em salas melhores, eu não quero treinamento para secretária, eu quero viver um mundinho que eu sempre vivi. E isto, meus caros, é uma oportunidade para vocês. Por quê? Porque eles estão lá naquele tempo. Aliás, existe uma classe, se tivesse que catalogar a advocacia gaúcha, vamos chamar aqui a nossa mais próxima, dá para catalogar tranquilo que existe uma classe, não é pequena, inclusive, de pessoas que não querem fazer mudanças, que acham que está tudo bem, e tem pessoas que se iludem, porque viveram e vivem ainda de processos antigos. Tem muita gente que está estabelecida no mercado há 10, 15, 20 anos. Eu conheço, inclusive, tem alguns clientes que são assim, que só começaram a se dar conta quando começou a faltar dinheiro. E aí é um problema, porque o marketing ele não é rápido. Até tu desenvolver as técnicas, fazer alguma coisa, vai levar meses. Então, tu não desenvolve um plano de marketing em 5 dias. Não é botar... é ilusório tu pensar que tu vai começar a fazer publicações em rede social e vai garimpar cliente do dia para a noite, da água para o vinho. Não vai. Tu vai ter que solidificar a tua marca, tu vai ter que constituir o teu negócio. Né? Até quem for depois sorteado no livro, várias vezes no livro a gente fala sobre isso, a gente desenvolve. Eu falo muito da parte de tecnologia junto ao marketing, mas tem vários colegas aqui que fazem toda a outra parte mais estruturada de funil de vendas. Então, assim, nós precisamos entender que trabalhar com marketing tem que ser um plano, tem que ser um desenvolvimento. Nós estamos no início do ano, né? Nem passou. Nós estamos aí nas bocas, né? Nas vésperas do carnaval. Então, o carnaval está vindo, o ano ainda vai começar. Olha aí que maravilha. Nem começou o ano ainda. Então, vamos colocar que dá para fazer um plano para este ano com colheitas este ano. Eu não estou falando para planejar só para 2024. Eu estou dizendo que dá para estruturar no primeiro semestre algumas coisas, colher poucas coisas mais lá para o final do primeiro semestre, início do segundo, e começar o segundo semestre com alguma colheita. E aí, quem está me ouvindo agora e diz assim,
Pô, Gustavo, mas como demora? Gente, é só vocês pararem para pensar. Agora vem o carnaval, tá um pouco mais parado. Na outra semana já começou março. Aí vocês vão fazer 2, 3 reuniões, de repente, internas do escritório, porque ninguém vive de marketing, todo mundo vive de prazo, vive de outras coisas. Aí tu vai fazer 1, 2 reuniões, tu vai estabelecer um plano de ação, vai te dar pelo menos 15 dias, aí nós já estamos falando praticamente de abril. Aí quando chegar em abril, tu vai ver que tu não estruturou aquilo em março, vai ter que estruturar em abril, aí tu decide, vou fazer em abril. Gustavo estava mentindo, eu vou resolver isso no primeiro semestre. E aí tu vai te deparar com as redes sociais. E a menos que tu tenha condições de pagar uma agência ou pagar alguém especializado, tu vai ter que estudar isso. Porque entrar no painel da Meta, que é a principal hoje, que a gente faz publicidade, sem conhecer, é um tiro no pé, botar dinheiro fora. Então tu vai ter que assistir vídeo, tu vai ter que ir atrás da informação, tu vai ter que entender como é que se capta lead, tu vai ter que fazer uma série de conhecimentos em cima disso. E aí quando tu começa a estruturar isso se tu chamar uma agência, eles levam de 30 a 60 dias para começar a botar no ar. Às vezes um pouco menos, mas geralmente. Se tu chamar eles em abril, nós estamos falando de maio, junho. Já passou o primeiro semestre. Então não é, o que eu estou dizendo não é ilusório, é muito realista. Para fazer um plano de marketing agora, tu tem que estruturar ele para o segundo semestre, para ele ser efetivo, para ele ser prático direto. Aproveitando para falar sobre isso, acho que é importante vocês terem uma realidade fática, né? Uma realidade verdadeira, não uma realidade ilusória. Vim aqui falar de maravilhas, todo mundo sai daqui aplaudindo, diz, vou fazer amanhã, aí depois cai com a cabeça nos burros na água porque não dá para fazer. Não, se tu quer fazer sozinho, tem algumas técnicas. Algumas delas vamos ver hoje. Agora, se tu quer fazer com uma agência, posso até indicar algumas para vocês, tu vai fazer um trabalho que tu vai ter que ter uma noção de que tem certos valores que se tu não botar no mercado, nem adianta começar a brincadeira. Por exemplo, para fazer anúncio patrocinado, Facebook, Instagram, não estou falando de LinkedIn e nem de Google Ads, estou falando de Facebook, Instagram, rede social. O Google Ads dá para fazer alguma coisa, talvez com um pouco menos. Mas se tu não tiver um investimento mensal, aproximadamente perto de R$ 1.000, dificilmente tu vai captar. Em compensação, conheço escritórios do interior e outros que atuam nessa questão do marketing, dando este tipo de valor, em média, por mês, para captação direcionada e especializada, que estão trazendo lead toda hora. Eu até estou com um case muito interessante de um cliente aqui de Porto Alegre, em que nas ações de massa, como é o caso do fundo de garantia, em poucos não, dá para dizer que uns 6 meses mais ou menos, ele já tem quase 30 mil leads. Olha o banco de dados que ele criou. 30 mil. Hoje de manhã eu estava nesse cliente, a gente estava trabalhando, a gente abriu o nosso painel para dar uma olhada. Da meia-noite às 10 da manhã, já tinha 50 leads. Só para vocês terem uma ideia. Então, dizer que tu não vai fazer publicidade, que tu não vai pagar, não tem nexo. Se tu quer trabalhar fora da cidade, se tu quer deixar de concorrer com o teu colega de Panambi, dos arredores, Carazinho ali, se tu quer sair dessa região e dizer, eu sou um advogado do mundo, com processo eletrônico eu trabalho em qualquer lugar do Brasil, o que é uma grande verdade, tu vai ter que trabalhar com marketing digital. Não existe como não trabalhar com marketing digital. Tu vai ter que trabalhar com isso para poder captar o cliente. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas então, trazendo aqui para o nosso mapa mental, fazendo uma estruturação para vocês fixarem esse conteúdo, muito do marketing está envolvendo tecnologia. Muito do marketing está trazendo os conceitos da tecnologia. Então, eu criei aqui uma ideia de trazer para vocês alguns diferenciais. Então, por exemplo, Gustavo, eu atuo, tenho uma tecnologia no escritório. Qual é a tecnologia que tu tem? Eu tenho o Google, gratuito mesmo. Eu uso o Google Agenda e o Google Drive. Tu tem uma tecnologia. Pode não ser um software jurídico? Não é um software, mas tu já tem alguma coisa. O ideal é ter um software. Por quê? Porque mesmo um software barato, né, tem softwares hoje aí que custam R$ 100 por mês, mesmo tendo um software barato, tu vai conseguir trazer um resultado legal. Agora, se tu não tiver software nenhum, o que a gente chama de indexação vai ser muito complicado, porque a indexação dos dados, tu precisa ter um software. Então é complexo tu não ter um sistema nesse tipo de situação. Pois bem, se tu já tem clientes, tu pode oferecer com ideias de tecnologia soluções melhores. Como assim? Bom, qual é os produtos que o cliente já usou no escritório? Ele já trabalhou comigo na área previdenciária e de repente eu posso oferecer para ele um trabalhista.
Ele já trabalhou comigo porque ele veio aqui se separar no escritório, né? Fez um divórcio. Mas ele é um cara que tem uma empresa, ou ele é um cara que está trabalhando como empregado em tal lugar. Será que ele não saiu? Será que ele não está sofrendo um assédio? Será que ele não teve problemas com a Covid e está precisando de questões de saúde? Tem N fatores. Não esqueçam nunca que o advogado ele existe desde antes do nascimento e depois tu morre. É impossível um advogado não ter trabalho. É impossível um advogado não ter produto. Porque o advogado está em tudo. Só que o advogado, muitas vezes, ou se põe num pedestal, ou ele não pensa sobre isso. Ele simplesmente ignora, vai lá com feijão com arroz. Ele faz o que todo mundo está fazendo. Só que se todo mundo está fazendo a mesma coisa, a gente não vai desenvolver, a gente não vai crescer, a gente não vai ter resultado. A gente tem que criar esses resultados de uma maneira diferenciada. Então, oferecer para o cliente coisas que diferentes daquilo que ele te procurou é muito importante para que tu crie um bom elemento. Aí tem questões de software mesmo, né? Como é que tu categoriza cliente? Por exemplo, em sistemas jurídicos, tu pode colocar lá a ideia de perfil e dizer, olha, todo mundo que vier no escritório que for bancário, eu vou botar o perfil bancário. Quem trabalhar no comércio, eu vou botar comércio. Depois, com um clique, eu consigo fazer buscas. Isso até um software de R$ 100 faz. O que hoje vocês estão mapeando no sistema na parte de cadastro? Quer dizer, o que tu está organizando hoje no teu software para criar diferenciais? Até para não ficar muito enfadonho para vocês, que eu quero uma parte mais prática, tá? Aqui nesses negocinhos eu coloquei alguns exemplos, tá? Que é o que eu estou falando para vocês aqui. E basicamente depois também, se vocês quiserem dar uma olhada nisso, o próprio livro traz isso. Tá? Isso aqui eu extraí, inclusive, do livro. Foi a minha parte que eu escrevi, parte do que eu escrevi do livro, inclusive está aqui. Então é importante também para vocês terem um norte, né? Daqui a pouco para buscar essa informação. Outro ponto relevante que o pessoal nem sempre faz, tá? É isso aqui, ó. Vocês estão fazendo mais que a concorrência? O que a concorrência está fazendo? O que a concorrência faz? O meu colega, eu vejo que ele usa muito o Instagram e ele diz que ele está captando. Tá, mas captar pelo Instagram não é tão simples, né? Inclusive, eu já vou dizer pronto para vocês a resposta. É mais fácil eu captar pelo Facebook do que pelo Instagram. Aí um de vocês, não, Gustavo, eu discordo, porque o meu Instagram as pessoas me procuram no inbox e no meu Facebook ninguém procura. Depende do produto. Mas normalmente, vou dar um exemplo prático. Se tu quer captar a advocacia previdenciária, o Instagram é praticamente inútil. É muito mais fácil captar pelo Facebook. Esses, por exemplo, que eu estou citando para vocês, que está recebendo aí mais de 100 leads por dia, vem da onde? Facebook. Aí tu diz, mas o Facebook lá fora, o Facebook em alguns lugares, tem gente que nem tem Facebook. Quem é que não tem Facebook? É o mais jovem. E o mais jovem não está procurando coisa de previdenciário. Então a gente tem que ter noção do produto que a gente está oferecendo para verificar o que nós vamos fazer. Eu quero trabalhar na área empresarial. Quer trabalhar na área empresarial? O teu negócio é LinkedIn. E Facebook também. E já não é muito Instagram. Por quê? Mas o dono da empresa, o gestor da empresa, ele tem Instagram. Tem para a vida pessoal dele. Não é que nem o jovem, bem mais jovem, que ele usa o Instagram, inclusive, para consultar as coisas. Só que este mais jovem, geralmente, ainda não está no poder de decisão. Então, para nós, ele não é alguém que eu esteja prospectando neste momento. Ele é o que a gente chama no marketing que vai vir se quiser vir. Ele é o que sobra, ele é a rebarba. Ele não é o nosso core, ele não é o nosso principal. Então é importante que vocês tenham isso muito claro para vocês em relação a concorrentes, tá? E daí vocês estão olhando, e quem já é cliente? Eu não posso fazer nada? Claro que pode. Né? Quem ainda não é cliente, por exemplo, que é uma dica muito útil, o cliente vai chegar na recepção, ou tu vai receber um e-mail, ou tu vai receber uma mensagem. Qual é a impressão que tu tem que passar para quem não é teu cliente? Que tu responde rápido. Quer dizer, eu levo isso para a minha vida, eu não estou falando uma coisa que eu não faço. Eu não durmo com mensagem não lida no WhatsApp. E preferencialmente não respondida já. Eu não durmo com e-mail na minha caixa de entrada. Por quê? Porque eu zero a minha caixa de entrada. Mas Gustavo, eu recebo muita coisa. Tudo bem, mas tu tem que ter filtros. Tu tem que saber o que tu tem que responder e o que não tem que responder. E é por isso que é tão complexo, muitas vezes, a gente pensar em marketing. Porque não existe uma receita de bolo. Não tem como chegar para vocês aqui e dizer, olha,
A área X ou a área Y dá para fazer isso. A área tal não dá para fazer nada. Ou a área tal não tem. O que tem para fazer é o seguinte, que é o que eu quero fazer mais para o final agora, olhando para vocês. É vocês dizerem, olha, eu atuo na área tal e a minha principal dificuldade é X. Aí tu dá um norte para aquilo ali mesmo sem conhecer, para tentar estabelecer um contato melhor, tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa também que vocês têm que aprender em relação a cadastro, que é uma coisa nova, né, bem recente, é que tu tem que ter pelo menos no teu cadastro o nome, o telefone e o e-mail. Por quê? Porque dentro do painel lá da Meta, dentro do painel do próprio Facebook, se tu tiver nome, telefone e e-mail, tu faz chover. Como assim, Gustavo? Não, é que eu consigo com o nome, telefone e e-mail dizer para o Facebook, me acha pessoas parecidas com essa. Eu consigo dizer para o Facebook, olha, eu quero achar esta pessoa. Então, tu imagina só, tu pegar o teu celular, né, tá aqui, meu celular, eu pegar o meu celular, eu olhar para ele, do nada, abrir meu Facebook lá, dar uma olhadinha no meu Facebook e daqui a pouco, neste Facebook, aparecer uma publicidade de um advogado. Aí eu vou olhar, como é que esse cara ou esta mulher me achou, né? Esse advogado, essa advogada me achou. Ele te achou porque, na verdade, ele mandou aquela publicidade para ti, só que tu não tem como saber. Porque vai aparecer no teu feed, né, na tua rolagem, como se fosse mais uma coisa. Aí muitos de vocês que, de repente, não leram o provimento ainda 201, 205, vão olhar e vão dizer assim, Gustavo, mas aparece lá patrocinado. E patrocinado não pode. Não, desde outubro de 2021, isso está totalmente liberado. Então, tu pode fazer, sim, conteúdo patrocinado. Só que depende do conteúdo. Eu não posso colocar um conteúdo patrocinado, por exemplo, dizendo assim, o meu escritório teve uma sentença positiva no caso tal. Não pode, porque é caso concreto. Mas eu posso dizer que a tese tal, na jurisprudência, tem ganhado a maioria das vezes, porque isso é conhecimento. Então, é a forma pela qual eu vou entrar que vai fazer a diferença. Tá? Então, isso é bastante relevante. Outra questão também que o pessoal às vezes se questiona muito, porque às vezes não sabe para onde começar. Quais são as áreas preponderantes? Para onde é que eu vou? Quais são as áreas que seriam vantajosas? Na verdade, não tem área ruim. Tem área que é mais árida, mais difícil. Né? O civil, em geral, ele é mais árido. Tá? Os civilistas que me desculpem, eu também, quando advogava, era civilista, mas é uma área mais árida, bem mais árida. É mais fácil ter retorno mais rápido num trabalhista previdenciário, por exemplo, do que no civil. Até porque o civil não se define, né? O civil é civil o quê? Civil propriedade? É civil família? É civil, sei lá, eu, consumidor? E aí, quando tu começa a especificar, tu sai do civil. Então, o que sobra no civil? E é isso que é complexo. É diferente para quem trabalha na pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica, o civil é bem mais definido, porque ele está dentro da área contratual, ele está dentro da área, por exemplo, societária, ele está dentro de outros conceitos civilistas que são bem mais claros. Agora, na área da pessoa física, é bem mais difícil, é bem mais complexo tu botar lá numa plaquinha civil, porque a pessoa vai olhar e vai dizer, o que é isso? Não faço a mínima ideia, ninguém estudou direito romano para saber o que é civil. Então, nem se escreve com I ou com E, né? Então, até isso tem diferença. Então, a gente tem que ter a clareza, tá? É muito importante a gente ter a clareza para onde é que a gente está indo. Aliás, Sêneca disse isso, né? Há mais de 2000 anos atrás. Se tu não souber para onde tu está indo, nenhum vento vai te ser favorável. Então, meus caros, eu quero trazer para vocês aqui uma questão prática, tá? Para vocês levarem para o dia a dia de vocês, para vocês poderem estabelecer no dia a dia de vocês. Primeiro, criem metas reais. Não saiam dizendo, eu vou terminar 2023 com 50 clientes. Aí tu faz um levantamento dos últimos 6 meses, tu está captando 1 por mês. Não dá. Se tu capta 1, a tua meta tem que ser 2. Se tu capta 5, a tua meta tem que ser 7. A tua meta não deve ser muito maior do que 20%, porque ela se torna praticamente inelegível, inalcançável. Outra coisa importante, tu só pode botar meta maior se tu está fazendo alguma coisa diferente. Não adianta vir e dizer, eu vou botar uma meta de captação de 30% e eu não faço nenhum tipo de investimento em marketing, eu quero que organicamente as pessoas venham me procurar, porque eu sou o melhor advogado do mundo. Isso não existe. Na verdade, o conhecimento técnico teu de direito
Tu está concorrendo com todo mundo. Porque todos, de certa forma, se passaram na prova de ordem, têm conhecimento técnico. Então, o que faz o marketing? O marketing é aquele que aparenta ter um conhecimento mais claro, mais objetivo e principalmente, inteligível a quem está ouvindo. O advogado que é muito robusto no sentido de chegar e dizer, eu sou muito do tipo, a gente diz, né, duro, né? Aquele profissional que muitas vezes está chegando lá na hora e está falando palavras difíceis, porque ele estudou direito, porque ele conhece o vernáculo, porque ele não fala hoje em dia, ele fala odierno, porque ele usa, não fala objetivo, ele fala escopo. E aí quando ele começa a usar essas palavras que só nós do direito temos uma noção, que nem todos inclusive sabem, mas só nós que temos uma noção do que pode ser, ele começa para o cliente final a virar um chato. E o cliente final não contrata o chato. Porque antigamente, mas põe antigo nisso, o conceito era, se eu falo difícil e complicado é porque eu sou inteligente. Esse conceito já caiu por terra há muitos anos. E sabem por quê? Porque antigamente o acesso à informação era difícil. E hoje o acesso à informação é fácil. Então qual é a diferença? Por que eu preciso de um advogado? Não é pelo acesso à informação, é porque ele vai interpretar de uma forma que vai me dar um melhor resultado. Eu não preciso para saber o direito. Tu pode perguntar para qualquer peão de obra, ele sabe que ele tem que ter a carteira assinada, ele sabe quantas horas ele tem que trabalhar, ele sabe que se ele chegar atrasado ele pode ter uma justa causa, ele sabe do direito dele. Ele não precisa mais de ti para isso. Agora, ele não tem noção, às vezes, que ele bateu o minguinho e ficar com o minguinho vermelho, lá, o dedinho mindinho vermelho, pode ser um acidente de trabalho. Ele acha que acidente de trabalho tem que perder um dedo. Então, ele não tem noções das nuances do direito, mas ele tem noção do direito básico, sim. Então, é importante que vocês, ao fazerem essas questões, tenham clareza que vocês não estão mais entregando um conhecimento que é inatingível. É o contrário. Vocês estão entregando um conhecimento que tem que ser especializado, tem que ser direcionado. E é por isso que a gente fala aqui em persona. O que é uma persona? É algo que tu está querendo atingir. Eu quero atingir na área previdenciária quem tem direito, por exemplo, que trabalhava numa metalúrgica. Tá, mas aí, Gustavo, não é previdenciário geral? Todo mundo? Não. Eu quero atingir os metalúrgicos porque ele tem uma aposentadoria especial a partir de não sei quantos anos. Eu quero atingir os médicos porque os de médico também têm direito a uma aposentadoria especial por não sei pelo quê. Eu quero atingir daqui a pouco o bancário porque ele tem um direito especializado em aqui, aqui, acolá. Então, quando eu especializo, quando eu defino uma persona, eu defino aonde eu quero chegar, eu consigo ter clareza para buscar as pessoas que eu quero. E por que é importante isso? Porque tu te associar, por exemplo, vou dar um exemplo real agora. É uma cliente, exército de um homem só, é uma advogada que saiu de um escritório, resolveu montar o escritório dela, me contratou, nós contratamos uma agência, nós começamos o trabalho de marketing faz 10 dias. Escutem isso, faz 10 dias. E ela já começou a captar cliente. Ela começou a botar dinheiro lá na publicidade, eles fizeram um trabalho extremamente assertivo, direcionado para médicos, enfermeiros e pessoal da saúde, e na verdade nem era nossa ideia em tão pouco tempo captar. Nossa ideia agora era fomentar a marca, transformar o nome dela numa marca reconhecida no direito da saúde. E simplesmente, mesmo fazendo um trabalho que não é de leads, é um trabalho de marca, ele captou. Ela já fez o contato, etc., para fechar contrato. Então, é importante que vocês tenham um direcionamento que dá para fazer. Só que se vocês ficarem parados fazendo o que os outros estão fazendo, vocês não vão a lugar nenhum. Por quê? Não é culpa de vocês, não é culpa do interior, não é nada disso. É porque todo mundo que faz igual, só tem uma coisa que distingue as pessoas, elas são todas, aparentam ser iguais, que é o preço. Aí vocês ficam pé da vida com o fulaninho. Ah, o fulaninho lá, Gustavo, está cobrando. Como acontece aqui, tá? Porto Alegre, quando eu participei da comissão de fiscalização, a gente pegava na Rua da Praia, aqui, ou seja, no centrão de Porto Alegre, nós pegávamos advogados panfleteando, que é proibido, e pior, panfleteando um panfleto que dizia separação judicial por R$200. E aí a gente fica, meu Deus do céu, é de apavorar isso, não sei o quê. É de apavorar. E aí um advogado de família diz, ele está acabando com o mercado. Na verdade, não está. Ele está pegando uma parcela da população que não quer um advogado, ela quer preço.
Porque o cara que vai se separar e tem um mínimo de patrimônio, ele não vai pegar um panfleto e vai botar num cara por R$ 200. Porque ele vai chinelear o cara, ele vai dizer, esse cara aí é um qualquer. Este profissional que se vende por R$ 200 numa separação judicial é um qualquer, porque ela vale mais do que isso. E a gente sabe que vale mais do que isso. Então é importante, não é criar uma empáfia, mas é importante, é fundamental, é essencial que a gente crie elementos dentro do marketing que possam direcionar o marketing, tá? E daí estabelecer esses planos de ação de uma forma bem concreta e bem direta e bem objetiva. Como é que eu chego lá? Eu vou chegar lá porque eu vou fazer um plano de ação onde eu vou fazer um caminhar. Aí tu vai pensar, poxa, Gustavo, se eu botar R$ 1.000 lá, como tu está falando, para publicidade, eu não vou ter para pagar uma agência, eu vou ter que eu fazer. Bom, então começa a fazer um trabalho. Eu peguei um cliente, também não faz muito tempo, foi no final do ano passado, esse cliente optou em fazer o seguinte, ele, escritório, faz lá no Canva, faz nos formatos que hoje tem até gratuitos, ele faz os anúncios, etc., e ele contratou a agência só, então o investimento dele é menor, né? Só para gerenciar o dinheiro que ele está botando na publicidade. Por quê? Porque não adianta botar 1.000 e não saber para que fazer. Então o que ele pensou? Eu vou pagar a agência num valor bem menor do que a agência cobra para produzir conteúdo, etc., e eu quero a expertise deles só na publicidade. Dá para fazer isso? Dá. Tanto é que esse cliente também me contratou, eu faço com ele uma reunião por mês só. Para quê? Para ajudar ele a direcionar a publicidade. Então é assim, gente, dá para fazer muita e muita coisa em termos de marketing de uma forma direcionada, mas tem que ter foco, tem que ter objetivo. Tá? Outra questão também que o pessoal às vezes se passa é não utilizar o próprio cliente atual, né? Às vezes tu tem um, sei lá, tu começou faz pouco, mas tu tem 10, 20, 30, 50 clientes. Categoriza esses clientes. Verifica se eles são clientes do tipo X, do tipo Y, e oferece para eles outras coisas. Tenta desenvolver esse próprio cliente, que já confia em ti, já te conhece, já sabe quem tu é, e assim por diante. Então, é importante a gente fazer esse tipo de estruturação, criando diferenciais. Qual é o diferencial? Um diferencial, por exemplo, que pouca gente se dá conta que é diferencial, é tu ter tempo. Então, por exemplo, as empresas é um bom exemplo. As empresas, muitas vezes, elas buscam profissionais menores, escritórios menores, por quê? Porque o escritório grande, ela não consegue nunca. Ela tenta falar com o escritório grande nem atende. Não consegue ter estrutura, porque eles são muito grandes. Já um escritório pequeno, quando ela liga, ele está à disposição. Só que daí tem um problema. Quando tu começa a crescer, o escritório pequeno, tu também tem que vender a ideia de crescimento. Senão tu pode ter problema. Por isso que é essencial, tá? A gente preparar. É que nem o escritório de pessoa física. Se tu vamos montar um escritório de pessoa física agora, o que tu faz? Qual é a primeira coisa que o advogado faz? Ele dá o celular dele. É o primeiro erro que ele comete, porque ele vai perder esse número. Porque quanto mais ele crescer, mais as pessoas vão ter o número dele. E esse número não vai ser mais pessoal, ele vai se transformar em profissional. Isso é outra situação. Aí tu pode fazer coisas simples e gratuitas, por exemplo, que podem te ajudar. Uma delas, em vez de baixar o WhatsApp, baixa o WhatsApp Business, que é de graça. Configura o WhatsApp Business, que é entrar nas configurações ali e bota uma resposta, por exemplo, automática de saudação. Todo mundo que entrar em contato contigo não tiver nos teus contatos, vai receber uma mensagem dizendo: oi, eu sou fulano de tal, eu atendo do horário X a Y, etc. Quer dizer, tu já transformou o teu negócio, que é sozinho às vezes, uma coisa mais profissionalizada, uma coisa mais estruturada. Tá? Outra questão também muito relevante, falando um pouquinho de cases, embora eu tenha citado um pouco cada um, é vocês terem noção de que hoje, por exemplo, nichando bem o trabalhista, a nível Brasil, inclusive, ou seja, é nichar quem tu quer atingir, mas não limitar ao teu raio de atuação, não limitar somente a tua cidade ou aos arredores da tua cidade, deixar a coisa aberta. Pode ser só o Rio Grande do Sul, por exemplo, mas igual deixar aberto. Isso é muito positivo. Isso traz muita coisa. E ao invés de procurar falar assim, eu faço reclamatória trabalhista e eu ganho. Não é isso que vende. O que vende é tu entender, por exemplo, de um... Vou dar um exemplo, até vocês podem assistir depois, eu tenho no meu canal do YouTube. Eu fiz uma live com um cliente meu sobre motorista de aplicativo.
Ele falou o quê? Ele falou dos problemas que os motoristas de aplicativos têm nos bloqueios que as empresas fazem. E eu falei sobre o quê? Eu falei sobre o algoritmo dessas empresas e a questão da inteligência artificial tomando decisões. Então, quando tu fala sobre isso, o que cada um está falando? Cada um está trazendo a sua expertise. No caso dele, este tema, motorista de aplicativo, na área trabalhista, que é o que ele faz, acontece o quê? Ele vai buscar. Nossa live teve um monte de comentário, curtidas, etc. Depois ele fez o quê? Pegou, entregou para uma agência, a agência picota, né? Pega insights da live e faz mini vídeos que depois viram campanhas. Tu está aproveitando o material que tu já produziu para outras coisas. Ah, Gustavo, tá, isso aí é quando eu tiver um pouco mais de condições. E se eu não tenho condições? Faz a live igual, bota no YouTube igual. Essa nossa aqui que nós estamos conversando e gravando, ela vai para o YouTube igual. Ela tem que ir para uma mídia eletrônica que eu possa depois utilizar ela, porque ela é um material que tu está dando conhecimento. Então é fundamental que vocês tenham isso com clareza. Abriu lá no Instagram, abriu isso no Facebook, abriu no computador, fez um produto de material eletrônico, coloca num repositório que vale a pena. Ah, eu gosto muito do Facebook, vou botar lá. Pode fazer por lá. Existem inclusive ferramentas, tá? Que vocês podem utilizar, né? Que são ferramentas gratuitas. Então, tu pode utilizar hoje ferramentas para fazer lives ao vivo de forma gratuita. Tem muita coisa no mercado, muita coisa mesmo. Tá? A área previdenciária é outra área excelente que tem se desenvolvido muito, com muitos produtos diferentes. Nós estamos aí com muita coisa acontecendo em diversos tipos de clientes diferentes. Teve a revisão da vida toda recentemente, teve situações, por exemplo, em relação ao próprio fundo de garantia, teve situações voltadas à questão previdenciária de pessoas específicas, né? Tipos de pessoas específicos. Então, os químicos, por exemplo, têm um direito mega específico sobre a questão previdenciária e que muitas vezes não sabem. Os mecânicos também têm isso, por trabalhar com graxa. Então, existem coisas dentro das áreas do direito que são específicas. Se tu quer atuar nessa área, tu pode desenvolver e vender essa ideia. E o cível geral, a minha dica para vocês prática, é trabalhar com a especialidade dele. Então, em vez de dizer que tu faz cível, eu faço consumidor, eu faço trabalhista, eu faço posse de propriedade, eu faço família, eu especifico o cível para que eu possa trazer essa ideia melhor. Porque o cível puro, por exemplo, aquela parte de execuções, a parte, a não ser que tu vai chamar isso de recuperação de crédito, ele acaba sendo um cível mais processualista. Ele acaba sendo um cível mais voltado para a área acadêmica e não para a área prática que o cliente vai necessitar daquilo. Mas, inclusive, nessas áreas específicas, como é o caso, PROCON, recuperação de crédito, etc., tem muito mercado no interior e fora dele, porque o pessoal está endividado, o pessoal está passando dificuldades e sempre tem o direito ali para alicerçar isso de alguma forma. Bom, mais ou menos ali é o que eu tinha me proposto para a gente fazer essa etapa. Aí depois aqui eu coloquei, né, para a gente finalizar o sorteio do livro, tá? Mas mais ou menos para deixar uma ideia geral, junto com vocês, dos principais pontos assim do marketing. Eu gostaria agora de passar para vocês também a palavra e ouvir de vocês alguns pontos que a gente possa fazer uma troca e depois a gente faz o sorteio. Acho que pode ser assim, ou eu faço o sorteio e depois a gente conversa, como vocês acharem melhor. Só avisando que vocês estão mudos para mim, eu não enxergo vocês. Vocês estão me ouvindo? Não sei se o pessoal está me ouvindo. Um colega aqui botou. Olá, pessoal. Vocês me escutam? Olá, vocês me escutam? Agora nos ouve? Sim, escuto. Eu ainda não vejo. Caiu de novo. Mas eu ainda não vejo vocês, só escuto.
Vocês conseguem me ouvir direitinho? Agora sim. Tá. Todos não nos vê, né? Eu não estou Vamos vendo tentar uma vocês. forma aqui para Tá. tornar. Se não for possível, pelo menos para ouvi-los e a gente poder trazer para as perguntas, né? Tentar de outra forma aqui. Tá, perfeito. Vamos ver mais ou menos. Acho que dá para ligar a luz lá, por favor, alguém? Assim vocês estão num ambiente mais escuro agora, sim. Isso. Vou colocar aqui para mim primeiro. Tá, perfeito? Consegue me ver? Sim, estou te vendo. Beleza. Antes de abrir, então, para as perguntas, gostaria de fazer um agradecimento, né, ao colega pela disponibilidade novamente, pelas É um prazer. belíssimas palavras, por todo o material, né, por todo o conteúdo que o doutor explanou, né, que eu acho que é de extrema relevância. O marketing jurídico hoje ele é essencial para a nossa profissão, né? Cada vez mais a gente tem que estar se aprimorando, né? É uma atualização constante. Conseguir todas Para mim, picotou as aqui situações, a tua voz tudo aqui, picotou. isso, né? É extremamente relevante para tem que cada vez mais. Então, agradeço pela disponibilidade, por pedir desculpa pela situação técnica da internet, às vezes não muda, né? Sim, mas não Mas tem eu problema. conseguiram questionamentos. Eu vou iniciar, que é uma questão que eu venho estudo a ter já, mas vejo que é bem complexa e na questão ativa, que seria do Edson, né? O quanto Desculpa que eu não te entendi, Gustavo. A tua pergunta, pode a tua questão, ela investir é para o complexa. interior, o doutor colocou essa de fora do nosso Escreve de novo. Eu acho que eles caíram aqui. mundo. Tá. Agora eu vejo vocês. Aham. Me ouve? Sim, estou te ouvindo. Tá. O Aham. doutor escutou a pergunta? Não, quando tu começou a falar a pergunta, parou. Tá. Então, assim, é sobre o Google Ads, doutor. Eu acho Tá. que tem uma dificuldade grande hoje de fazer digamos assim, um posicionamento assertivo, né, ou um investimento assertivo, se isso é interessante para o interior, né? O doutor Uhum. comentou que é interessante abranger fora da nossa região, né, fora do nosso município. Sim, sim. Quais as dicas, quais as ideias que o doutor teria sobre o Google Ads? Assim, ó, o pessoal vai muito no Google Ads porque o Google Ads é mais fácil de configurar, tá? Mas tem um detalhe, o Google Ads vai trazer para vocês um tipo de cliente bastante pulverizado e vai trazer para vocês um cliente que a gente chama que ele está no topo do funil. Se tu estudar o funil de vendas, ele está dentro do topo. Então, o Google Ads ele não é muito bom para pegar um cliente especializado. Ele vai pegar aquela pessoa que está procurando advogado Panambi, que provavelmente ninguém da cidade vai procurar, porque todo mundo já conhece quem são os advogados de Panambi. Então, quando tu começa a botar advogado Panambi trabalhista, advogado trabalhista, para ver se aparece alguma coisa. Esses anúncios patrocinados do Google Ads, eles têm um início, eles têm para o início da carreira, eles têm que ter um tempo. Então, tu pode fazer ali alguns meses para solidificar o nome, aparecer nas pesquisas, etc. Mas eu não sei até se vocês estão acompanhando isso. O... Vocês conhecem ou já ouviram falar do Chat GPT ou não? Alguns colegas, sim, eu não especificamente. Tá, perfeito. O que é o ChatGPT? O ChatGPT é uma inteligência artificial criada por uma empresa chamada OpenAI e ele vem revolucionando porque tu faz pergunta para ele e ele responde sem ser o Google. O Google é um monte de sites indexados. O ChatGPT, na verdade, é como se fosse uma conversa entre vocês. Então, o que acontece na prática?
O Bing, que é o buscador da Microsoft, recentemente, agora está nos primeiros testes, faz 2 dias, incorporou o chat GPT dentro dele. Então, dentro de algum tempo, não é agora, mas dentro de, sei lá, alguns meses, porque é pouco tempo, tá? O Google já lançou a inteligência artificial dele chamada Bard, né, com D mudo. Então, assim, em pouco tempo, nós não vamos mais procurar site. Nós vamos conversar com a inteligência artificial. Então, ninguém vai procurar advogado trabalhista em Panambi. A pessoa vai procurar. Eu quero saber se eu tenho direito, depois de 3 meses trabalhando, e trabalhando, sei lá, sem luvas. Aí ele vai dizer, me mostra alguns advogados. Aí pode ser que ele faça a procura pelo Google Ads ou não. Vocês entendem que nós estamos entrando numa lógica atualmente, não é uma coisa de futuro, que ela vai mudar a forma pela qual a gente vai ser localizado. Hoje, sendo bem franco com vocês, eu não me lembro de nenhum cliente que tenha a estratégia de Google Ads e não tenha de rede social. E quando começa as estratégias, não começa pelo Google Ads, começa pelas redes sociais. E aí tu vai me dizer, Gustavo, mas Google Ads me traz resultado. Tá, mas é um resultado qualificado? Porque assim, ó, quando tu abre o painel do Google Ads, o que tu consegue? Tu consegue dizer, Google, quando alguém procurar pela palavra trabalhista, previdenciário, Panambi, Rio Grande do Sul, outra coisa, tu me mostra. É isso. Quando eu vou no Facebook, que é a meta, eu digo, me mostra este anúncio que eu criei só para pessoas acima de 60 anos que morem em tal lugar e que tenham renda superior a 3 ou 5 salários mínimos. Sim, o Facebook sabe quanto tu ganha. O Google também. Então, assim, o nível de estratificação da informação num painel de rede social é infinitamente superior, assim, ó, é gigante, é estratosférico perto do Ads. Agora, eu não vou negar que o Google também é bom. Por exemplo, a questão dos vídeos no YouTube, né, o patrocínio dentro do YouTube e outras questões podem ser úteis. Só não vejo elas como algo que vai resolver a tua vida de forma direta. A rede social, muito mais bem trabalhada, ela é muito mais eficaz, muito mais eficiente. É nesse sentido. Agora, Gustavo, Perfeito. eu quero fazer um Google Ads, como é que eu faço? Coloca palavras-chave que as pessoas normalmente utilizam, que são palavras mais abertas, né? Palavras mais gerais. Não vai muito no... Por exemplo, pode pegar um produto, como revisão da vida toda, que todo mundo sabe o que é. Agora, se tu botar lá, é túnel do metacarpo, que se não me engano é um troço disso que o pessoal sofre lá, numa questão previdenciária. Quem é que vai te achar? 5 pessoas? Não é a ideia. A ideia de quando tu vai para uma rede social, tu vai para um Google, tu tá pagando, na verdade, a ideia é tu ter uma escala alta, tá? Que nem funil, assim, ó. Ter uma escala alta aqui em cima de pessoas que sejam um grande grupo que vão te gerar contatos e tu vai afunilando para chegar em quem te interessa. Só que nisso tu perde tempo, tem uma série de questões. Por isso que eu julgo, na minha opinião, se tu pode investir, deixando bem claro, tá? Gustavo, eu não tenho como investir. O Google Ads é barato. E funciona. É barato e funciona. Mas a rede social vai te trazer alguém mais qualitativo, alguém muito mais qualificado e que vai trazer, obviamente, mais honorários. Então a gente tem que pensar, vale a pena eu investir em alguma coisa como o Google Ads e gastar 400 por mês? Ou eu boto 800 e invisto na rede social e consigo melhores resultados? É esse tipo de raciocínio que eu estou convidando vocês a fazer. Cada um dentro da sua possibilidade, né, gente? Mas a gente tem que começar a pensar nisso. Não dá para rasgar dinheiro hoje, porque a rede social bem trabalhada, ela traz cliente. Ótimo, Tur. Vou passar para alguém que quer fazer uma pergunta aqui. Se desafia a fazer uma pergunta? Bem à vontade, Vou gente. ter que pegar o microfone aqui. Senta ali na frente. Isso. Tudo bem, doutor Gustavo? Tudo bom? Então, a minha pergunta... Tudo bem. Minha pergunta é assim, é possível direcionar o marketing jurídico, considerando que nós vivemos uma cidade pequena, o direcionamento ou nichamento, né, a gente nichar de advocacia, é viável numa localidade pequena? O marketing ele pode ajudar, pode atrapalhar? Qual a sua visão sobre isso? A minha resposta para ti seria assim, ó.
Depende muito do que tu quer atingir. Pelo seguinte, se tu quer ficar só na tua cidade, não faz nem sentido tu nichar. Porque se tu quer ficar em Panambi ou nos arredores, tu nichar demais, tu tá transformando um núcleo de X pessoas num núcleozinho desse tamanhozinho. Não resolve. Geralmente, quando a gente nicha, a gente está procurando o quê? Um espectro de pessoas maiores. Então, por exemplo, tu atua... Qual é a tua área de atuação, colega? É família e criminal. Família e criminal. Criminal é uma área complexa para marketing. Por quê? Porque ninguém quer ser associado a um advogado criminalista. É fato. As pessoas têm receio disso, as pessoas não gostam. Então, o marketing criminal, ele vai em 2 níveis. Claro, depende do tipo de criminal que tu faz, tá? Se tu faz criminal que a gente chama de sangue, é uma coisa. Se tu faz o penal empresarial, é outra, completamente diferente. Mas nas 2 áreas, tu pode se associar a outros escritórios para oferecer coisas em conjunto. Uma dupla bem casadinha, por exemplo, é o advogado criminal oferecendo previdenciário, auxílio reclusão, por exemplo. Então, tu pode criar produtos para os teus clientes criminais e tu pode colocar também essa realidade como para o colega, se alguém tiver algum problema, ele tem um escritório dele, também atende por parceria contigo a área criminal. Isso é uma situação que geralmente traz um resultado mais efetivo. Eu tenho clientes hoje que estão fazendo o combo de auxílio reclusão, porque está todo mundo falando de novo sobre a história do auxílio reclusão. Então, tu fazer hoje publicidade sobre isso, informando a realidade, né? O previdenciarista sabe. O preso não ganha nada, quem ganha é a família dele. Se ele não tiver contribuído por 24 meses, ele não vai ganhar nada. Então não é bem assim como o pessoal fala que é dar dinheiro para os caras. Não é. Só que, na verdade, na prática, no senso comum, as pessoas não sabem. Então, quando tu faz o teu munus público de advogado, informa para a sociedade os elementos do auxílio reclusão, por exemplo, é um marketing para ti. Previdenciário e envolve o penal. Já na área de família, existem muitas coisas que podem ser feitas que chamam a atenção e que trazem para as pessoas um diferencial competitivo, que é o que eu falei antes de criar diferenciais. Por exemplo, ao invés de tu ficar só na área de família falando, venha fazer comigo o seu divórcio, a sua separação, não sei o quê, seu inventário, vamos trabalhar o seguinte, vamos trabalhar o conceito de tu explicar um pouco sobre algo que é recente, mas não é tão recente, como são as constelações, por exemplo. Tu pode também trabalhar um outro conceito que está hoje sendo utilizado por alguns profissionais e que traz um resultado muito legal, faz uma parceria com uma psicopedagoga ou com uma psicóloga e começa a produzir conteúdo em conjunto. Quem está no direito de família está lidando com a psique da pessoa. Não é só o direito que está ali. Ali são pessoas envolvidas com problemas reais, como a gente diz, problemas de dor, que vão causar sequelas para elas de uma forma muito gigante. Então, tu tá como um profissional assessorando essas pessoas ou com outros parceiros, tu tá criando um diferencial que tu não vai ter na região, ou dificilmente alguém vai fazer isso de uma forma tão dedicada na região, e mais, de repente nos teus arredores também não. E aí tu vai te surpreender, qualquer um de vocês vai se surpreender com isso. Acontece muito nos meus clientes, por isso que eu estou dizendo para você que já não é surpresa para mim, mas vou dizer para vocês que até eu me surpreendi as primeiras vezes. Tem cliente de Belém do Pará que contrata um cara aqui no Rio Grande do Sul. E aí tu te pergunta por que ele não chamou o cara do lado. Não, mas ele viu um anúncio. Ele clicou no anúncio. E aí o que acontece? A mágica. Ele clicou no anúncio. O anúncio pedia para ele responder 3 ou 4 perguntas, que é para criar o cadastro. E é isso que a gente chama de lead. O escritório recebeu a informação. Entrou em contato. Olha, o senhor respondeu aqui o nosso questionário com dúvidas sobre o tema X. Eu estou aqui para lhe ajudar. Tudo isso pelo WhatsApp, tá? Aí o cliente responde, não, eu tenho um problema assim, assim, assado. Beleza, nós temos como lhe oferecer uma ação judicial. É uma venda normal de serviço jurídico, normal, não tem nada demais. Manda tudo assinado por DocSign. O portal de assinaturas da OAB dá 200 contratos online de graça, né? Nós não precisamos nem pagar a empresa para isso. Nós temos 200 contratos, portal de assinaturas da OAB do Conselho Federal. Todo advogado tem, por mês, 200 contratos por mês, de graça, utilizando tecnologia da CertSign por trás, sem precisar de certificado. Lá na ponta o cara assina no celular, só clicando. Então, a tecnologia hoje já está disponível. A forma também é como a gente vai fazer. Quando tu me fez a pergunta, mas aqui para Panambi o marketing não seria ruim? Se eu pensar só na cidade,
Não vale a pena o marketing eletrônico direto. O que vale a pena? Eu fazer algo como vocês estão fazendo aí. Marketing pessoal. Porque eu estou na cidade, porque eu estou na região, porque eu estou no local. Aí dependendo, eu quero fazer para direito, por exemplo, o direito penal, tu pode te assessorar com um escritório que atue com o empresarial e verificar, por exemplo, no penal empresarial, que é um nicho muito lucrativo, por sinal, e muito bom, ou não é o penal empresarial, mas assim, a gente não tem noção do que esses caras de empresa têm problemas pessoais também, que vão desde acidente de trânsito até a pequenas situações dentro do penal, sim, que alguns até vão além da contravenção. Então é importante analisar isso de um contexto geral para que tu possa ver que além do mundo que tu está vendo, existe outro lá fora que o marketing te apresenta. Eu pensaria nisso para colocar o meu, né, para colocar o meu plano de marketing na rua. À vontade, pessoal, se querem fazer alguma pergunta. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Meu nome é Kelly, eu fiz parte do grupo de estudos de Direito Digital com o senhor no ano passado. Sim, legal. Uhum. E fiz uma pergunta no Whats, aí o senhor comentou para a gente falar hoje aqui. Talvez vai fugir um pouco do assunto, né? Mas seria relacionada às profissões que unem direito e tecnologia. Por exemplo, Perfeito. engenheiro jurídico, algo nesse sentido. Então, eu gostaria de saber sugestões do senhor de cursos e depois onde poderia estar trabalhando com isso, talvez essas agências de marketing, enfim, algo nesse sentido. Hoje nós temos assim, a agência que eu tenho indicado, inclusive ela é do interior. A agência que eu indico hoje para os meus clientes, ela é de Cachoeira do Sul. Então, ela tem hoje no seu hall de profissionais uma advogada e um bacharel trabalhando em marketing. Então, já há um direcionamento bem forte para a área jurídica. Tá? Em compensação, eu peguei no centro do país, em outros lugares, agências de marketing também têm profissionais do direito e que eles fizeram uma lambança, às vezes, nessa questão de informações. Porque a grande questão que a gente tem que ter em mente, tá? Não importa se a gente está falando somente do direito ou das áreas acessórias ao direito, é que a tecnologia sempre vai ser ferramenta. A tecnologia ela não é preponderantemente, a não ser que tu seja programador, ela não é preponderantemente a tua busca de conhecimento. Ela é algo pela qual tu vai buscar o marketing, como é o caso hoje das redes sociais. Ela é algo pela qual tu vai facilitar a tua vida internamente, como é o caso de utilizar ferramentas de tecnologia ou softwares para poder se tornar mais ágil para o teu cliente. Agora, o que está acontecendo com este mercado tão plurimo, vamos chamar assim? O que está acontecendo é que a advocacia da forma tradicional ela está deixando de existir. Então, os advogados se apavoram porque a nossa faculdade ela ainda é tradicional. Eu estava acostumado, tá? Eu dou aula há muitos anos e sou professor da pós-graduação também há muitos anos. Eu estava acostumado com aulas muito densas. Então, a gente ia dar aula, por exemplo, para os alunos antigamente e as próprias universidades nos cobravam isso. Não, são aulas. Eu cheguei a dar, por exemplo, em Passo Fundo, em vários lugares. Eu dei aula, para vocês terem uma ideia, em Passo Fundo, na pós-graduação de Direito do Trabalho, foram 16 horas só de processo eletrônico. Então, hoje é inconcebível isso. Por quê? Porque hoje todo mundo sabe o processo eletrônico. Só que naquela época ninguém sabia. Então, hoje, quando eu falo de inteligência artificial, até estou preparando uns cursos agora para março e abril, é uma coisa nova. Mas daqui a pouco vai ser senso comum. O que está acontecendo com as profissões é que a intersecção da tecnologia no direito, ela está ganhando uma velocidade que assusta, e eu concordo, assusta, mas ela é positiva. Então, o que ela cria? Tu citou ali, o engenheiro por exemplo, tu botar a engenharia e o direito. A engenharia e o direito, ela pode estar além da tecnologia, não precisa ser só ser engenheiro dentro do engenheiro jurídico. Eu tenho hoje, por exemplo, o pessoal de engenharia trabalhando nos fluxos dos escritórios de advocacia ou das empresas. Nós temos hoje, por exemplo, cientista de dados, é uma profissão que existe há muito tempo na área de TI e agora na área do direito ela é fantástica. Eu tenho hoje conhecidos nessa área de cientista de dados que respondem perguntas que desafiam a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu digo.
Por exemplo, hoje não é difícil e nem é muito caro tu conseguir informações, por exemplo, de uma listagem de todo mundo que foi demitido nos últimos 30 dias de algum lugar. Conseguir daqui a pouco todos os processos que uma empresa tem é barbada de conseguir, porque a jurimetria está aí para isso. Na verdade, nós temos um grande emaranhado de dados hoje que estão um pouco soltos. Então, quem conhece como buscar e cruzar, ele consegue te entregar algo muito positivo, que é o que a gente chama hoje de cientista de dados. Nós temos outras profissões também, como é a parte da prova digital, que é algo fantástico de se estudar. Prova digital é um mercado que não vai acabar, é um mercado que só tende a crescer. Então tu assistiu às aulas, tu pega lá o Estopastola, por exemplo, o Ari, que é um cara fora de série que deu aula para nós. Tem vários outros peritos também que são gente muito boa. O que acontece na prática? Esse tipo de profissional cada vez estuda mais as mudanças de tecnologia, produz a ideia de cadeia de prova e mais uma série de questões. É um tipo de conhecimento que na faculdade de Direito a gente não sabe, nem vê. A gente vê falar de perícia criminal lá, do tiro, da balística. Isso hoje é demodê. A questão é o quê? Nós entendermos como é que eu pego um celular sem transformar o celular e quebrar a prova do celular. Porque é isso que eu tenho que aprender a fazer. Então, nós, profissionais do direito, se nós queremos atuar com tecnologia, nós deveríamos atuar de uma maneira mais direcionada, tá? Entrando na nuance disso. Vou te dar outro exemplo. Profissionais hoje, antigamente, quando eu falo antigamente, tá? Vou botar datas aqui para vocês terem uma ideia. Quando eu comecei a conversar um pouco sobre direito digital no início dos anos 2000, há 23 anos atrás, direito digital naquela época era o quê? Direito digital naquela época era direito autoral. Era o pessoal registrando em nome de artista para ganhar dinheiro. Era isso. Hoje, quando a gente fala em direito digital, não tem como dizer que é uma coisa. O direito digital está imiscuído nas áreas. Então, por exemplo, na área de família, o advogado que está trabalhando na área de família não sabe as questões técnicas, por exemplo, para entender essa lógica nova, para buscar a questão da árvore genealógica para fazer uma constelação. E ele não entende que para buscar isso ele tem que entender de tecnologia também, para poder buscar se essa informação é verdadeira ou não, porque ele pode receber uma informação falsa. E na internet tem muita coisa falsa. Muita coisa falsa. Então, eu começo a entender que tudo aquilo que eu pego, seja da área que for, e eu começo a produzir. Eu trabalhei, por exemplo, em clientes penais, principalmente empresarial, que nós tínhamos todo o escritório digital, totalmente eletrônico, e a área penal era offline. Não posso arriscar as provas penais caírem daqui a pouco uma invasão. Então, nós tínhamos regras para o penal e regras para o resto do escritório. E o penal também tinha software, também tinha. É entender que dá para fazer uma série de questões desde que a gente seja criativo. Então, o que eu sugeriria para vocês? Dependendo para onde tu quer ir, eu queria ir para a área de perícia. Tem coisa boa aqui no Rio Grande do Sul, tem coisa boa online, tem coisas muito boas em São Paulo, essencialmente muito boas mesmo, mas tem coisa que dá para fazer curso online para desenvolver isso. Se tu quer ser um cientista de dados, até posso verificar, de repente, algum desconto, se vocês quiserem. Eu sou professor da Future Law, dou várias aulas lá. Então, daqui a pouco, eles têm vários cursos nesse sentido. Daqui a pouco, tu quer um curso, eu posso verificar com o pessoal lá deles se não dá para conseguir algum desconto. Então, essa questão, na verdade, da gente desenvolver esse conteúdo depende do teu objetivo. É mais ou menos como o marketing. Depende da tua persona, depende de onde tu quer chegar. E aí, dependendo de onde tu quer chegar, tu estrutura para aquilo ali. Agora, uma coisa é certa. Quando o Richard Susskind, em 2009, olha o tempo, em 2009, escreveu pela primeira vez o livro com o título O Fim dos Advogados, The End of the Lawyers, e quem leu o livro sabe que o que ele estava querendo dizer era que a advocacia estava se transformando de uma forma que a gente não ia mais enxergar a advocacia daquele mesmo jeito, porque foi isso que ele escreveu. Ele não disse que os advogados vão acabar, como alguns gostam de dizer. A advocacia não vai acabar. E não é porque eu sou mercadológico ou coisa parecida, ou porque está na Constituição Federal, no artigo 133. Ela não vai acabar porque ela tem um porquê de existir. Muito antes de tu nascer, existem direitos que estão tutelados naquilo que a gente faz na nossa vida. Depois que tu morre, os direitos continuam tutelados. E nós precisamos ter regra para conviver em sociedade. Então, a advocacia é o elemento para isso. Tu dizer que tu quer trabalhar com a advocacia é extremamente nobre e relevante
mas tu tem que acompanhar as mudanças. Eduard Couture, que escreveu os 10 Mandamentos da Advocacia, um advogado uruguaio, disse isso, estuda, porque senão cada vez tu vai ser menos advogado. Sabe quando é que ele escreveu os Mandamentos do Advogado? Em 1903. Nós estamos em 2023, gente. A gente tem que entender que a gente tem que estudar. E não é estudar direito, é estudar o que está acontecendo na sociedade. Quem não sabe o que é ChatGPT aqui, em menos de 3 meses já atingiu mais de 100 milhões de usuários, está perdendo tempo. Tem que estar acordando para isso. Ah, quer dizer que eu tenho que virar um rato de tecnologia? Não. Mas tu tem que ter noção do que está acontecendo em volta e não ficar só no teu umbigo. Por quê? Porque aquele que já sabe o que é, ele já podia ter feito, tá? Só para dar uma ideia, deixa eu ver rapidamente aqui. Só para dar uma ideia para vocês, que eu acho que é importante, das construções que vocês podem fazer e assim por diante, tá? Compartilhando a tela aqui rapidinho. Quem nunca viu é isso aqui, tá? Eu posso chegar e fazer uma pergunta, por exemplo. Deixa eu ver se ele não vai deslogar, porque eu acabei de entrar. Por exemplo, quais os requisitos da ação previdenciária sobre a vida toda? Aí ele está escrevendo. Isso é uma inteligência artificial que está escrevendo. E ele está respondendo. Vocês vão ver que ele pode até errar, tá? Em alguns casos ele erra. Mas geralmente ele traz informações bem pertinentes. Eu posso chegar e pedir para ele, eu estou conversando com alguém, e pedir para ele, olha, eu não sei quais são os requisitos, me diz os requisitos aí. Beleza, ele está dando os requisitos. Quando ele terminar, e ele gera, aqui tem algumas curiosidades. Tudo que ele está gerando aqui, tu pode consultar no Google, não existe. Ele está gerando pela primeira vez, ele gera do zero. Ele gera ele mesmo. Tá? Mas aí vamos supor, eu quero que ele faça isso, ele não tem acesso à jurisprudência, tá? Isso ele não tem ainda. Mas isso é uma coisa que talvez no futuro ele incorpore. Ó, e ele bota claramente, ó, e contar com a assessoria de um advogado especializado. Ou seja, ele não é burro de dizer que ele sabe tudo, mas ele está dizendo alguns requisitos. Então me diga assim, ó, então me fornece, então crie um modelo de inicial judicial para este tipo de ação. Percebam que eu não preciso explicar para ele que eu estou falando, porque eu estou falando num chat sobre a vida toda, ele sabe que eu estou falando sobre a vida toda. Tá? De qualquer forma, ó, ele está fazendo um disclaimer, né, que a gente chama, ele está fazendo uma coisinha para te dizer o seguinte, talvez eu erre, né? Mas para fim de ilustração, eu vou te dar um modelo básico. E ele está fazendo um modelo de inicial. Se tu tivesse no Google fazendo as mesmas perguntas, tu estaria agora em 10 ou 20 sites tentando achar qual é a resposta correta. Esta é a diferença da inteligência artificial. Ela cria a resposta na hora, com milhares de fontes. Né? Aí já lançaram aqui uma versão paga, tá? Eu já tinha feito alguns testes aqui sobre esse tema, então eu sei o que ele faz, mas vocês podem ver que ele está indo bem bonitinho, né? Está parecendo uma petição mesmo. Coisa que tu encontraria num site de modelo, tá? Coisa que tu encontraria realmente em algo mais geral. Mas é importante que você se dê em conta que, na verdade, isso aqui veio para ficar. E se eu tenho colegas hoje que estão aí na sala, que nunca viram isso, eles podiam estar usando isso aqui para tirar dúvidas, ou para conversar, ou para entender daqui a pouco e não fazer uma pesquisa de horas. Poder fazer uma pesquisa de requisitos em minutos. Isso é tecnologia a teu favor. E não paga nada, totalmente de graça. Esta não é a única, tá? Tem várias e várias tecnologias hoje no mercado. Não é que a tecnologia esteja sempre correta e que ela vai substituir o advogado, mas ela é um elo importante. Agora, uma outra coisa que ela faz, tá? É porque nós estamos falando hoje de marketing, eu acho que é importante nós falarmos sobre isso. Eu vou mandar ele parou aqui, tá? Eu vou mandar agora, aqui, ó. Deixa eu tirar esse troço da minha frente, do Zoom aqui. Novo chat. Eu quero agora modo publicitário. Crie uma campanha para o Facebook com tópicos
sobre divórcio e separação judicial, explicando as diferenças e destacando o relacionamento. E aí, o que ele vai fazer? Ó, ele acabou de botar um título, ele vai criar o texto, ele vai dizer como é que vai ser o card, ele vai gerar para ti. Aí tu pode não gostar, né? Pode não gostar do texto que ele escreveu. Vocês notam que quando ele termina, aqui em vez de stop, aparece regenerate. Ele pede para ti, se tu quiser gerar uma outra resposta, ele gera um outro tipo de resposta. Porque não precisa gerar uma só. Ele pode gerar várias. Ele está explicando a diferença. E olha que ele começou bem. Ó, ninguém entra no relacionamento esperando se separar, coisa e tal. Ele começou bem. Não começou mal. Aí ele começou a explicar sobre o divórcio. Agora falou da separação. Foi exatamente o que eu pedi para ele. Tá? Então, ó, inclusive que nenhum dos dois precisa ser o fim do seu relacionamento. Foi bem emotivo aqui, ó, para ser uma inteligência artificial, até gostei. Eu gosto de testar ao vivo porque isso aqui é impressionante. Tu começa a brincar nisso aqui, tu perde horas. Mas é uma coisa muito interessante porque ele consegue construir, inclusive, campanhas. E aí tu sai aqui ó, inclusive mandando procurar um advogado, tá? Agora tu sai daqui, ele acabou de criar o texto. Tá, Gustavo, e é só o texto? Não. Eu posso entrar num outro site, aqui eu não vim dar aula disso, né? Mas eu posso entrar num outro site e criar uma inteligência artificial que cria as imagens para mim sobre isso. Ó, regenerate faça uma outra resposta. Então, assim, mesmo na campanha publicitária, eu consigo que a máquina faça. Ela vai criar algo perfeito? Óbvio que não. Mas ela pode me tirar da inércia, ela pode me tirar do zero. Eu posso fazer uma pergunta para ela criar um texto e eu pensar assim, pô, tu me deu um insight. E outra, tá? Quando tu pega um tópico que ele está perguntando e tu continua conversando, ele cria. Eu já escrevi artigos assim, até para entender até onde ele ia. Então eu digo, me dá quais são os requisitos para tal coisa. E tal requisito, o que eu tenho que fazer? E ele vai indo. A mesma coisa vale para o marketing. Cria uma campanha sobre tal coisa. Como é que seria? Agora eu poderia perguntar para ele. Como é que seria o card? Aí ele faria uma descrição. Ele não faz a imagem. O ChatGPT não faz imagem. Mas tem o DALL-E, que é da mesma empresa, OpenAI, e faz imagem. E nenhuma delas tem direito autoral. São totalmente permitidas de utilizar, elas são gratuitas. Vocês percebem que, na verdade, o mundo já mudou. Eu não estou falando de uma coisa de futuro. Eu estou falando do presente de vocês. Isso está aí. Eu estou mostrando ao vivo. Então, é importante que vocês acordem para a realidade do marketing e das possibilidades que o marketing proporciona. Certo? Ricardo, não? Aí, eu sabia, não, mas... Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem. Sobre o LinkedIn, digamos assim, ele segue a mesma lógica das outras redes ou ele é algo diferenciado, assim? É diferente. Como que o doutor visualiza, assim? O LinkedIn, na verdade, assim, o LinkedIn tem publicidade paga, ele é bem mais cara do que o Facebook e Instagram, bem mais cara mesmo. E o LinkedIn, o que eu te aconselharia é tu botar um bom perfil pessoal, tá? Tu pode fazer o perfil do escritório, por exemplo, mas fazer um bom perfil pessoal, participar de grupos no LinkedIn é muito importante e investir tempo no LinkedIn, quer dizer, comentar, curtir, etc. Por quê? Porque o engajamento nas outras redes, tu pagando, tu consegue muita coisa. No LinkedIn, sem pagar, desde que tu comente, curta, invista um tempo ali naquela rede, tu vai estar sempre na cabeça dos resultados. O LinkedIn dá para fazer algo orgânico, como a gente chama, sem pagar, de uma maneira bem legal. E outra é manter mega atualizado o teu perfil, de uma maneira bem direta, né? Eu sou advogado nas áreas X, Y, Z, etc. Por quê? Porque tu pode mandar só o link do teu LinkedIn que as pessoas já sabem o que vão fazer. E o LinkedIn tem muitas ações legais, né? Por exemplo, eu como tenho muitos contatos, eu tenho mais de 12 mil contatos, por exemplo, no LinkedIn, eu chego lá, hoje ainda vi isso, hoje eu soube da demissão da startup Neon, que é uma startup de pagamentos, o pessoal lá de um site já criou uma listagem
onde botam as pessoas que foram demitidas para elas botarem o LinkedIn, a gente ajudar elas na recontratação. Aí já descobri que existe uma startup que está fazendo um elo entre a GUP e outras empresas para fazer esse trabalho. E aí eu, Gustavo, eu, que não sou demitido da Neon, não tenho nada a ver com isso. Como é que eu uso essa informação? Eu peguei lá a tabela que eles estão criando lá sobre os demitidos, mandei para os clientes meus que são trabalhistas e disse, olha aí, vamos mandar para esses caras aí dizendo que eles têm direito de trabalho? Vamos ganhar dinheiro em cima disso? O advogado não perde oportunidade. O advogado tem que ver aquilo ali e ter os olhos para enxergar que aquilo ali é um negócio. E não, o mercado está caindo, o Brasil está acabando. Não está. Vai entrar e vai sair governo, nós vamos continuar trabalhando. O importante, na verdade, é a gente entender qual é o nosso papel. E o nosso papel é ser informativo, por isso que o marketing tem algumas restrições, mas é principalmente quando a gente enxerga esse tipo de coisa acontecendo no LinkedIn, em outros lugares, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Então, acho que esse é o grande ponto, tá, do LinkedIn. Tem que manter ele atualizado, sim, vale a pena. Obrigado, doutor. Tá joia. Doutor, vou aproveitar que já extrapolamos o tempo, mas bem rapidinho e bem objetivo. Como o doutor vê a questão da lista de transmissão do WhatsApp e se existe alguma preferência no Instagram, que é o que a gente mais acaba operando, né? Sim. Se existe alguma preferência por publicações nos stories, no feed, ou mesmo um vídeo, né, mostrando o rosto, que vai ter um alcance maior? Só essa pergunta. De forma orgânica, né? De forma orgânica, a questão do WhatsApp é o seguinte, tá? Agora, com o lançamento que eles fizeram recente das comunidades, vale mais a pena, em vez de fazer lista de transmissão, que a pessoa do outro lado tem que estar com o teu celular cadastrado, vale mais a pena tu criar grupos onde só tu é administrador, só tu manda mensagem, a pessoa entra no grupo através de uma questão e tu junta 10, 15, 20 grupos numa comunidade. Então tu acaba fazendo que as pessoas todas recebam com um clique, todas vão receber o teu informativo ou as tuas informações. Só que não adianta criar uma comunidade geral e entupir elas de conhecimento, né? Variados. Então nicha. Eu vou ter uma comunidade trabalhista só dos químicos. Eu vou ter o nicho que eu quero chegar. Por isso que quando eu falo em persona, falo em nicho, é tão importante. A lista de transmissão é uma ideia boa. Só que se a pessoa não tiver o teu celular cadastrado do outro lado, ela não recebe. Então nem adianta ter lista de transmissão só por ter, tá? Outro ponto importante do Instagram é o seguinte: vídeo, Instagram e Facebook e o próprio LinkedIn aceitam muito bem. Então, tu fazer um vídeo, por exemplo, é um baita negócio. Por quê? Porque tu pode pegar o vídeo e botar o mesmo vídeo em todas as redes. Tu pode até descrever eles de forma diferente, usando sempre aquele símbolo, né, do hashtag. É muito importante para indexação. E vídeo tem, organicamente, melhor resultado do que o escrito, sem sombra de dúvida, ou do que a foto, provavelmente dita. Tá? Então, é isso. Só que o vídeo, muitas vezes, o pessoal não quer fazer. O cuidado com o vídeo é sempre tu não derrapar naquilo que não pode. Então, no vídeo, às vezes a gente está mais solto, às vezes a gente fala, vou captar, me procure, ou terminar o vídeo com aquela história, procure um advogado de sua confiança. Não dá. Tu entra num vídeo para falar informação e sair dali. Então, olha, eu sou advogado fulano de tal, advogada fulano de tal, eu estou aqui hoje para falar sobre o assunto X, e esse assunto é muito importante, porque disso, daquilo, e é isso, até um próximo vídeo. Tu pode, tem até decisão do TED já sobre isso, pode pedir para ele curtir a tua página, pode pedir para ele compartilhar o vídeo, não tem problema. Agora, tu não pode dizer, procure um advogado, porque é incitar a pessoa a fazer ação judicial. Isso é vedado pelo Código de Ética. Então, vocês têm que ver que tem nuances aí. Mas, fora essas nuances, o vídeo dá de 10 a 0 em qualquer outra postagem. Sem sombra de dúvida. E aproveita, né? E bota o vídeo no YouTube. Tá? Cria um repositório dos teus vídeos. Outra coisa importante é o tempo. Se o vídeo for menor que 1 minuto, é o melhor dos mundos, porque ele cabe em tudo. Ele cabe no Reels, ele cabe em tudo quanto é lugar. Agora, ele é maior de 1 minuto, ele já complica. Por exemplo, os shorts, né, que é do YouTube, tem um alcance orgânico muito bom. Só que ele só cabe até 1 minuto. Então, passou de 1 minuto, ele vira vídeo normal. E aí, vídeo normal, o alcance, tu não pagar, é terrível. Então, vale a pena fazer esse trabalho nesse formato. Ótimo, doutor. Então, acho que encerramos, né? E encerramos Sim, vamos fazer só o sorteio, novamente. né? Fazer o sorteio para Isso, vocês. eu ia falar do sorteio.
Como é que o doutor Isso, pensou? eu já separei aqui um site chamado Sorteador, tá? Só tô vendo aqui, tu tinha me mandado aqui a listagem de vocês. Ali falava Tem 22 alguém que estava pessoas, fora da então listagem ali? Alguém estava fora da lista do grupo? aqui Todo falava em mundo aqui na 22 lista? pessoas. Não? Todo mundo? Obviamente, se a pessoa não tiver, nós vamos sortear, mas se a pessoa não tiver, não teria como, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, sorteador. Sortear entre 1 e 22, que seriam os números, né, que tu me mandou ali. Sortear agora. Foi sorteado o número 21. Então, número 21 pela lista é Edina Cleveston. Ela está na sala? Tá? Então, ótimo. Então, eu pediria depois, ou o Gustavo, ou ela mesmo, não tem nenhum problema, me manda um WhatsApp só com o endereço, por gentileza, ali, com os dados de CEP, coisa e tal, que eu autografo aqui, mano. Ótimo, doutor. Então, muito obrigado, doutor. Agradecer, agradecer novamente a disponibilidade. Eu acho que foi super engrandecedor, né? Eu acho que a gente fica com a vontade de querer ficar ouvindo o doutor a noite inteira, né? Muitas outras questões. Quem sabe em outra oportunidade a gente possa fazer um estudo mais, um recorte melhor, né? Talvez algo mais Claro? específico, né? E Uhum. agradecer mesmo aí a disponibilidade. Obrigado mesmo Tá, joia. e Obrigado. conte sempre conosco aí do Panambi. Uma Da boa mesma noite. forma, gente. Tudo de bom. Boa noite. Um grande abraço para vocês. Até uma próxima.